Bora falar sobre o ex. A importância de incluir o ex. O que é incluir o ex? É convidar para o almoço de domingo, chamar para conhecer o seu novo marido? Não. Incluir é sobre postura, é algo interno. Reconhecer o lugar e a importância. Então, para que um relacionamento dê certo, é muito importante que todos os seus ex estejam incluídos devidamente em seu coração. Reconhecer a importância, o lugar, reconhecer o que veio de bom dali. Porque o ex é sempre o chato, o que não deu certo, o que fez isso, aquilo, mil defeitos. Mas lá no iníciozinho não era assim, não. Era bom, menino, né? Era divertido, era bacana. Tem algo de bom, sempre tem algo de bom. E esse algo de bom você trouxe para o novo relacionamento. Ali você aprendeu, você teve alguma experiência e você traz. E aí você tem um segundo ex, um terceiro relacionamento. Então você já traz mais bagagem ainda. Então sempre está reconhecendo tudo aquilo que tem de bom, né? Tudo bem que não deu certo, faz parte. Cada um foi para o seu canto, seguiu sua vida, deu errado em algum ponto, enfim. Ok, não precisa ficar junto para sempre. Mas ter esse reconhecimento, ter esse lugar. Quem são os meus ex? Então, todas as pessoas que eu casei, eu namorei e apresentei para minha família. Nem sempre. Às vezes, esse vínculo pode ter sido formado mesmo sem um relacionamento formal. Então, como saber se houve vínculo? Geralmente, quando tem uma relação sexual entre os casais, gera-se um vínculo, que é o ápice de uma relação, é a maior intimidade que um casal pode ter. Então, gera-se um vínculo. Nossa, se eu for parar para pensar agora, então, é muito. Calma, fica tranquila, vamos devagar. Uma coisa de cada vez. Você pode experimentar, de repente, fazer uma listinha com alguns nomes ali, entende? Lembrar de cada um ali, de como foi, o que você trouxe de bom, e fazer esse reconhecimento. Isso é muito importante que seja feito. Nesse meio do caminho, pode aparecer alguém, costuma aparecer. Aquele que você nem estava contando muito, algo da adolescência, algo assim, que pode, às vezes, mesmo sem a relação, ter gerado algum tipo de vínculo. Como saber? Nunca saberemos, né? Seu coração sente, seu coração sabe quando é algo que é realmente mais importante, enfim. E às vezes também vão precisar de um atendimento, né? Não para ver isso, mas isso pode aparecer num atendimento, que aquele relacionamento que você não deu muita importância teve um impacto grande na sua vida hoje, né? Sempre falaremos aqui sobre incluir, e é todo mundo mesmo, inclusive os ex, e os ex chatos, e os ex horríveis, os trastes, todos eles. De novo, não é trazer para sua casa, ser todo mundo amigo, é sobre postura e coração, reconhecer o lugar, dar um lugar no seu coração, entender que foi importante. E também é muito importante dar esse lugar, incluir e reconhecer a ex todas as ex do seu atual. Essa parte é mais difícil, né? Eu sei que é. Mas é importante. Por que que é importante? Tudo aquilo que a gente exclui, de alguma forma a vida dá um jeito de esfregar na nossa cara. Mas assim, com a sapatada. Não é com carinho, não. Entende? É muito comum que um filho do meu relacionamento atual, esse filho ou filha pode de alguma forma estar representando essa ex. Por quê? Porque ela está excluída. Porque ela não foi olhada. Porque ela não tem um lugar. Eu tenho que reconhecer também que para o meu marido ser quem é hoje e chegar até mim, ele teve experiências, ele aprendeu e trouxe algo de bom que hoje traz para o nosso relacionamento, mas que veio de lá, entende? Isso também é muito importante de ser reconhecido, né? Então, mas meu marido tem não sei quantas ex lá. Beleza, e você é a última. Olha que lugar mais maneiro que tem. E esse lugar sendo respeitado, sempre o relacionamento também fica mais leve, mais tranquilo. Ninguém precisa representar ninguém porque não tem ninguém excluído. É importante entender também que existe a precedência e a prioridade. Então, toda ex tem uma precedência, que significa que veio antes, tem um lugar, né?
você é a quinta, a quarta, enfim, cada um tem um lugar certinho. Então, todas essas ex, ou seus ex também, né, tem um lugar e tem precedência sobre o relacionamento atual. Mas você hoje, aqui, o seu marido hoje, é quem tem a prioridade. Entende? Precedência e prioridade são coisas diferentes. E respeitar essa precedência, esse lugar, também é muito importante para que esse relacionamento continue fluindo com tranquilidade, com leveza, com harmonia e etc. Mas esse casal falando do ex, você tá falando no sentido de ser algo pessoal feito sozinho ou abertamente em casal? Porque pode gerar um ciúme, falar dos pontos positivos do relacionamento anterior, ainda mais se a ex for uma ex conhecida. Né? É desconfortável. Com certeza. Então eu preciso chegar, vou sentar hoje com meu marido e falar: senta aqui que eu aprendi com a moça lá da internet que é importante incluir todos eles. Me fala aqui. Qual o nome das suas ex todinha aqui para eu colocar no meu coração? Não é sobre isso, não. É sobre postura interna, é sobre movimento interno. Você olha para os seus ex, amor inclui. Você olha para as ex do seu atual, inclui. Ah, eu não sei quantas são. Incluo todas. São 20. Incluo todas, não sei. Ah, vou perguntar para ele. Não precisa. Não é uma Não é investigação. uma investigação, muito pelo contrário, senão vai gerar justamente o desconforto, essa chateação e vai gerar o quê? Até uma briga, né? Sem nenhuma necessidade. Então, é sobre o movimento interno, é sobre você olhar. Com certeza você já ouviu algum nome, né? Sogra, cunhado, vizinho. Ah, não, porque na época ele namorou com a Mariazinha, que ele namorou com a Joaninha, enfim, algumas aí com certeza você vai saber. Olha com amor, agradece. Fala, poxa, que bom que você namorou com ele naquele dia, naquela época, né? Que ele depois ficou prontinho pra mim. Obrigada, querida. Entende? Não é com deboche, não é com ironia, não. É com alegria. Fala, nossa, foi, né? Passou por tudo isso e depois, né? Não deu certo, enfim, ele ficou livre para que eu pudesse me casar com ele. É aceitar as histórias do passado que ele teve. Primeiro que não faz sentido ter ciúme de passado. Você nem tava lá, você nem conhecia. Entende? Eu até já conhecia, mas não era você que estava ali. Então não faz o menor sentido. E melhor que aceitar é concordar. É olhar e falar, tá tudo bem, foi assim. Eu aceitando, eu não aceitando, foi. É uma realidade. Não tem como se debater contra isso. Aconteceu. E tá tudo bem. E graças a tudo isso que aconteceu, desse jeito que foi, do jeitinho que foi, a história foi sendo desenhadinha direitinho para ele chegar até mim. Entende? Então, reconhecer. Concordar. Olhar e falar, tá ok, tá tudo bem. É... Ah, mas a ex fica ligando, fica perturbando, fica não sei o quê. Poxa, limite. Querido, isso me incomoda. Eu acho uma falta de respeito com o nosso relacionamento, comigo. Então, você, por favor, você pode fazer o favor de cortar esse tipo de papo, enfim. Se ele não cortar, aí cabe a você. Seguiu ou não aí. Entende? Porque nós temos que ter limites também. Né? Não é para aceitar tudo aqui. Não é borboleta e purpurina. Negativa, a vida não é assim. Então tem aquelas coisas que, pá, até aqui eu vou, daqui eu não passo. Entende? O limite é sempre muito importante em todas as relações. E é limite. Não é brigar, não é espernear, não é se debater. Então, é olhar com esse carinho dentro do seu coração, sem precisar ir lá, né? Incluir não é convidar para o almoço de domingo em casa. Incluir é olhar com respeito, entender que tem um lugar, que tem uma precedência que você viu só depois, e graças a Deus, porque geralmente os primeiros relacionamentos, a gente vê, acontece, né? Da pessoa se conhecer na adolescência, tá casada até hoje, é o primeiro relacionamento da pessoa. Mas o mais comum é que a pessoa tenha um ex-namorado, uma ex-namorada, né? E que bom que preparou essa pessoa, assim, bem bonitinha, embaladinha, com um lacinho de fita de presente para você, entende? E conseguir olhar com essa gratidão mesmo, né? De, cara, que legal, né? Eu respeito o relacionamento que vocês tiveram, tudo que vocês tiveram. E, inclusive, saber muita coisa, intimidades, não é legal? Não conte. E se começar a te contar, você fala, obrigada, essa eu dispenso. Eu prefiro não ouvir. Isso é da intimidade de vocês. Isso tem que ser respeitado em vocês. Eu não tenho, né, nada com isso. Eu fico de fora, eu vim só depois, enfim. Você pode também pôr esse tipo de limite, porque tem uns que adoram contar, né? De coisinhas ali, e não é muito interessante para o relacionamento se você quer que ele fique legal e seja duradouro. E aí, se o seu atual marido
não só tem ex, mas tem também um bônus. Vem com um filho desse relacionamento anterior. Também é uma situação muito importante de inclusão, de olhar com amor, de tudo. Entender que essa esposa antiga, né, tem a precedência, mas hoje você que tem prioridade no quesito esposa. Agora, quando vem um filho, e esse filho é muito pequeno, por exemplo, sei lá, tem menos de 5 anos. E aí precisa de uma atenção, passa os fins de semana com o pai, tem toda essa questão de guarda compartilhada, enfim e tal. Esse filho, ele, além de precedência sobre você, porque ele veio antes do relacionamento, em alguns momentos ele também vai ter prioridade, entende? Porque se esse filho tá doente, tá num hospital, tá precisando de tá passando por uma situação realmente assim, séria, que é necessária a presença do pai, isso vai se sobrepor sobre o casamento. Então são situações e situações. Reconhecer e respeitar, né? O filho está precisando muito do pai naquele momento. Mas também impor dos momentos que é onde a prioridade é sua, né? A ex-mulher pediu para fazer isso, aquilo, um favor e tal. Poxa, hoje é nosso jantar de aniversário de casamento, enfim, não faz o menor sentido. A prioridade sou eu, hoje. Sempre com amor, com respeito, com humildade, impor esses limites também é muito importante. E quando vocês têm um outro filho, né? Então vamos botar que o filho do primeiro casamento já está com seus 17, 18 anos. E o filho de vocês hoje está em idade pré-escolar. Esse primeiro filho vai ter momento que ele também vai ter prioridade. Por exemplo, na hora de pagar a escola. O filho mais velho do relacionamento anterior está indo para uma faculdade. Então, vai pagar os estudos, tem custos em outra cidade, enfim e tal. E o filho do relacionamento atual ainda está na pré-escola. Ah, não, mas o meu filho vai ter que estudar na melhor creche da minha cidade, que custa R$ 5.000, e que não sei o quê, e você não vai pagar a faculdade para o outro. É a prioridade. O que é mais importante agora? A faculdade, né? Que ele está se formando, versiando para entrar numa profissão, enfim. Ou a creche, entende? Então, nessa questão, o filho anterior vai ter prioridade. Mas é tudo questão de identificar mesmo. O que realmente é mais importante ali? O anterior tem sempre que ter esse lugar respeitado. O filho do relacionamento anterior também tem que ter esse lugar respeitado, né? Vão ter situações que o seu filho atual que vai ser a prioridade. Então, identificar isso também é muito importante. Reconhecer que nesse filho do casamento anterior, metade dele é o seu marido e a metade é aquela mãe. E respeitar essa mãe nele. O que acontece muitas vezes também quando esse filho do relacionamento anterior é pequenininho. E aí vem pra cá. E aí vem passar o fim de semana na sua casa. E você fala, nossa, mas eu amo, ele é tão fofinho. E a gente se dá super bem, ele é uma graça e tal. E aí você começa a ocupar o lugar da mãe dele. Ah, deixa que a tia aqui te ajuda no dever de casa. Ah, não, comigo ele come brócolis, com a mãe ele não come. Entende? Então, isso gera cedo ou tarde, esse relacionamento com a criança, com o marido, também pode ir por água abaixo. Porque tá ficando fora de lugar e o lugar dessa ex não está sendo respeitado. Inclusive dentro da criança. Que quando você olha para ela e fala, vem cá que eu faço melhor que a sua mãe, você está desmerecendo, você está diminuindo e a criança vai olhar como para tu? Com amor e alegria? Claro que não. Cedo ou tarde, e geralmente mais cedo do que você espera, essa criança vai começar a te odiar de graça. Ai, fiz tudo para ele. E ele não reconhece. Nossa, levei pra escola, levava para parquinho. Aham, mas não respeitou a mãe dele. Entende? Então, esse lugar também é muito importante de ser respeitado, de olhar para a mãe dele como a ex, com carinho, com respeito, reconhecendo o lugar dela, que graças a ela, ela deixou livre essa mão da para ser o seu cônjuge. Deixou livre o caminho para você. Agradeça essa moça. Entende? Eu tenho um filho, meu Isso, marido vem com filho. Isso é isso. ótimo. Isso é excelente. Isso é o melhor dos mundos em casais divorciados que têm filhos, que os dois tenham. Isso aumenta o equilíbrio. Porque, né, a moça que não tem filho ainda e o marido trouxe, ela acaba dando mais, que é o filho dele, não é o filho dela.
Entende? E o contrário também. Então é muito legal, muito melhor, fica muito mais equilibrado, costuma dar mais certo quando os dois trazem. E vai morar todo mundo na mesma casa. É isso? Fica mais equilibrado, no caso. Isso. E a sua pergunta é essa: como que lida com isso todo mundo na mesma casa? Sim, tem o meu filho e tem o filho do meu marido. Óbvio que você não vai comer da mesma comida, não. Meu filho come isso, o seu vai comer. Não, né? É o filho de cada um. Isso fica fácil de ser respeitado também, né? Que vai comprar um presente. Costuma o quê? Quando um casal se começa a se relacionar, as finanças começam a entrar no assunto ali, inclusive, né? Às vezes a mulher não trabalha fora, ou tem uma conta conjunta, enfim, eles vão conversar, não vão sair comprando coisa e decidindo compras do mês, passeios, enfim, sem consultar o outro. Então, fez para um filho, naturalmente vai fazer para o outro. Entende? Então, é possível ter um equilíbrio. E se esse pai, esse marido, respeita o pai naquela criança, e se essa esposa respeita a mãe na outra criança, melhor dos mundos. Então, é importante dos dois lados. Ah, tá, entendi. Eu tenho meu filho, meu marido tem o dele, eu respeito a mãe do filho dele. Bate no peito. Tudo isso que você está falando aí, para mim, faz muito sentido, eu faço exatamente assim. Mas o meu marido não respeita o pai do meu filho nele, né? E aí? E aí você impõe. Fala, olha, antes de você, teve o fulano. É o pai dele. E da mesma forma como eu respeito a sua ex-esposa no seu filho, eu te peço que respeite o meu ex-marido no meu filho. Entende? Limites. Impõe. Fica mais equilibrado do que quando vem só um deles com filho, né? Sem dúvida. Muito mais. Fica só bonitinho. Mesmo que um tenha um, outro tenha dois, enfim, tem filhos. Quando vem com filhos, os dois com filhos, fica muito mais equilibrado e fica mais fácil de lidar também. Essa questão de precedência, prioridade, tá. A prioridade é sempre o casamento, né? E cuidar da relação, porque se a relação não tem os filhos, enfim, mas já veio o filho vai ter precedência, mas eles vão saber dividir, sabe? E costuma dar muito certo. Mais certo do que quando um só, né, com filho. É isso, e aí? Você já incluiu todos os seus ex no coração, lá no fundo, agradeceu por tudo que fizeram, que te trouxeram até aqui, que teve de bom. Conta aqui nos comentários. E lembra, se for possível, se você achar legal esse exercício, faz essa listinha. Coloca o nome de cada um, não é aqui no comentário não, lá na sua casinha, pega um papel, uma caneta, escreve o nome de cada um, se conecta ali com cada um, olha com carinho, olha com amor, com alegria, com tudo de bom que você trouxe dali. Até o próximo.